Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre os animais vertebrados e nós vamos começar falando do grupo dos peixes. Mas primeiro, vamos ver o que são esses animais vertebrados, tá? Os animais vertebrados, eles são animais que são encontrados em diversos habitats por todo o nosso planeta, desde as regiões mais profundas dos oceanos até o topo das montanhas. Atualmente, o grupo dos vertebrados ele apresenta pouco mais de 57 mil espécies conhecidas, já que muitas dessas espécies elas foram extintas ao longo da história da Terra. Os vertebrados, então, eles vão ser caracterizados pela presença do crânio, que é a estrutura que vai proteger o encéfalo. E, além dele, a maioria dos vertebrados, como o nome já diz, possui coluna vertebral, que vai proteger a nossa medula espinal. A maioria dos vertebrados ela também apresenta esqueleto interno de origem óssea e essa estrutura em conjunto com o sistema muscular é ela que vai possibilitar os movimentos complexos, protegendo os nossos órgãos e sustentando o corpo. Os órgãos do sentido, eles vão ser bastante desenvolvidos nesses animais, vão auxiliar na percepção do ambiente que os cerca, diferentemente dos invertebrados que a gente viu anteriormente. A respiração ela pode ocorrer pela pele, pelas brânquias ou por pulmões. A circulação ela é fechada, então o sangue ele circula sempre no interior de vasos sanguíneos e é impulsionado por um coração. A digestão ela é extracelular e vai acontecer dentro do sistema digestório de sentido unidirecional. Então vai passar pela boca e depois vai ir sentido ao ânus. A excreção ela vai ser realizada por rins, que são estruturas que vão realizar a filtração de substâncias tóxicas que o nosso corpo tem que eliminar. E o corpo dos vertebrados é revestido por uma pele que vai apresentar diferentes características, as quais vão variar de acordo com cada grupo. E, em geral, a pele representa o maior órgão do corpo de um vertebrado. Então, vamos começar falando dos peixes. Os peixes, então, como a gente viu, eles são animais vertebrados que vão viver em ambientes aquáticos e vão habitar mares, oceanos, lagos e rios. Atualmente, são conhecidas mais de 25 mil espécies em todo o mundo, e o Brasil é um dos países com o maior número de espécies de peixes de água doce. A temperatura corporal dos peixes, gente, ela vai variar de acordo com o ambiente em que eles vivem. E eles não vão ser capazes de regular a temperatura por meio de mecanismos internos, assim como nós, mamíferos, tá? Por isso, eles são chamados de animais ectotérmicos. E em razão dessa característica deles serem animais ectotérmicos, mudanças bruscas na temperatura da água vão afetar o metabolismo desses animais, podendo prejudicar eles. Muitas espécies de peixes, elas vão viver em cardumes, tá? Que vão poder ter milhares de indivíduos. Nesses cardumes, os animais eles vão se movimentar de maneira coordenada e podem se proteger contra predadores, aumentando então as chances de captura de alimento e de reprodução. Os peixes, em geral, eles vão ter o corpo alongado, viscoso e coberto por escamas. Isso são características que todos nós, só de olharmos ou tocarmos em um peixe, a gente já consegue ver. A viscosidade que eles têm, como se a gente passasse a mão nele e deslizasse com muita facilidade, como se tivesse uma gosminha no peixe. Essa gosminha, essa viscosidade, ela se deve a um muco que vai ser produzido por glândulas que estão dispersas no corpo do animal. Esse muco e as escamas, elas vão permitir que os peixes eles consigam se locomover melhor na água, favorecendo a hidrodinâmica. Outra característica muito importante que vai auxiliar o deslocamento deles na água é a presença de nadadeiras, que vão ser essenciais para impulsionar o animal, frear e direcionar os movimentos do peixe. E além disso, ao longo do corpo dos peixes, tá, de ambos os lados, a gente tem a presença de uma linha que a gente chama de linha lateral. Essa linha lateral vai ajudar eles a se orientar na água durante o nado. Então, com o auxílio desse órgão sensorial, os peixes eles conseguem perceber as vibrações e o movimento da água. E os olhos também vão auxiliar eles na percepção do ambiente. E como os peixes não possuem pálpebras como nós seres humanos, os peixes vão manter os olhos sempre abertos. O sistema digestório dos peixes ele é completo. O que quer dizer isso? Ele possui duas aberturas. No caso dos peixes ósseos, como por exemplo o lambari, o dourado,
a sardinha, eles vão possuir boca e ânus. E no caso, por exemplo, dos peixes cartilaginosos, como por exemplo os tubarões, eles vão possuir boca e cloaca. A cloaca, gente, ela é uma cavidade que ela se abre para o meio externo e ela vai ser comum ao sistema digestório, excretor e reprodutor, no caso dos peixes cartilaginosos, tá? Então, nos peixes, o alimento ele vai atravessar o trato digestório de forma unidirecional a partir da boca, tá? E além do tubo digestório, os peixes eles apresentam algumas glândulas anexas, como o fígado, o pâncreas, mas eles não possuem glândulas salivares. A respiração da maioria dos peixes, como a gente já conhece, ela é branquial. A água, então, ela vai entrar pela boca, vai passar pelas brânquias, que é um órgão com inúmeros vasos sanguíneos na sua superfície, e vai sair pelas fendas branquiais, que são aberturas localizadas nas laterais da cabeça. Que geralmente, quando a gente vai comprar peixe, o que a gente olha? A gente abre ali o opérculo do peixe, que é essa abertura que o peixe tem do lado, como se fosse uma bochechinha, tá? E aí a gente abre para ver se as brânquias estão bem vermelhinhas. Se as brânquias estão bem vermelhinhas, esse peixe geralmente é fresco. Durante a passagem do sangue pelas brânquias, então vai ocorrer a absorção do gás oxigênio que está dissolvido na água e a eliminação do gás carbônico que vai passar do sangue para a água. Alguns peixes de água doce, no entanto, eles vão ter brânquias reduzidas e vão respirar por meio de pulmões primitivos. Esses peixes, então, são chamados de peixes pulmonados e vão ser capazes de captar o gás oxigênio diretamente do ar. Um exemplo de peixe pulmonado é a piramboia, que é encontrada na bacia amazônica. Um órgão, gente, que é exclusivo dos peixes é a bexiga natatória. A bexiga natatória ela é uma bolsa de ar que vai permitir que os peixes subam na coluna de água quando a bexiga está cheia de ar e que eles desçam quando ela se esvazia, possibilitando então que eles tenham um deslocamento vertical. Por isso que o peixe ele consegue subir até a superfície da água e depois ele consegue descer para mais profundo dentro dessa água. A circulação dos peixes, então, ela é realizada pelo coração, que vai impulsionar o sangue rico em gás carbônico para as brânquias, nas quais ele vai ser oxigenado. Das brânquias, o sangue rico em gás oxigênio, ele vai ser distribuído para o restante do corpo do animal. O sistema excretor desses animais, ele vai ser formado por um par de rins, que vão ser responsáveis por filtrar substâncias tóxicas do sangue do animal, para que elas sejam eliminadas pela urina. E o sistema nervoso desse grupo, ele é composto de encéfalo e medula espinal, que vão responder aos estímulos dos órgãos sensoriais. O olfato dos peixes, gente, ele é bem desenvolvido e bem aguçado. Os tubarões, por exemplo, eles conseguem perceber a presença de sangue a muitos metros de distância, como a gente vê em todos os filmes que falam sobre tubarões. Os olhos vão ser capazes de formar imagens, mas nem todos vão conseguir perceber as cores. E além disso, os peixes eles conseguem sentir vibrações e diferenças da pressão da água por meio da linha lateral. Os peixes, então, eles vão ter diferentes hábitos alimentares. A gente vai ter espécies herbívoras, que vão se alimentar principalmente de algas e plantas. A gente vai ter espécies carnívoras, que vão se alimentar de outros peixes e de invertebrados, como, por exemplo, os moluscos e os crustáceos. Enquanto algumas espécies elas vão ser caçadoras ativas, enquanto outras vão desenvolver estratégias diferentes para conseguir capturar suas presas, tá? Nas regiões abissais do oceano, que são regiões abaixo de 2.000 metros de profundidade, existem espécies que são capazes de produzir luz própria, que a gente chama de bioluminescência, para atrair presas e parceiros para a reprodução, uma vez que nessas regiões os animais eles vivem em completa escuridão. Aqui a gente tem uma fotinho de um peixe abissal do filme do Procurando Nemo, que ele tem como se fosse uma lâmpadazinha, que é a bioluminescência dele, tá? A maioria dos peixes, ela é ovípara e vai possuir fecundação externa. O que quer dizer isso? A fêmea, ela vai liberar milhões de ovos na água e o macho vai lançar os espermatozoides sobre eles. Nesses casos, o desenvolvimento é indireto, tá? Porque o ovo vai produzir uma larva, vai eclodir uma larva desse ovo, que se chama alevino, que é essa fotinho que a gente tem aqui à esquerda, que parece uns girininhos, tá? Não são girinos, são alevinos. Nos peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, a fecundação já é diferente, a fecundação vai ser interna.
O que quer dizer isso? O macho, ele vai depositar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea com a ajuda de uma nadadeira modificada que a gente chama de clasper. Nesses animais, o desenvolvimento do embrião ele vai ocorrer dentro do corpo da fêmea e não tem fase larval. Quando ela der luz ao peixinho, o peixinho já vai nascer completo, vai nascer um mini tubarão, uma mini raia, tá? Os peixes, gente, como a gente sabe, eles vão estabelecer diversas relações com outros seres vivos. E no ambiente aquático, como a gente conhece através de livros, através de documentários, de filmes, de alguns de vocês que provavelmente já fizeram um mergulho, os peixes apresentam uma grande diversidade. A gente tem espécies de tamanhos muito diferentes que podem ser alimento para uma variedade de espécies animais. Os tubarões, por exemplo, eles são predadores e vão estar no topo das cadeias alimentares marinhas. Vão auxiliar na manutenção do equilíbrio das populações de outros peixes e invertebrados dos quais eles vão se alimentar. Os ataques aos seres humanos, gente, eles vão ocorrer quando não há outra fonte de alimento disponível, como se observa, por exemplo, no litoral de algumas cidades, onde o habitat dos tubarões está sofrendo impactos das intervenções humanas. Eles nunca vão atacar ninguém se eles estiverem alimentados, se eles não estiverem com fome. Mais uma vez, o que acontece? O ser humano interfere no habitat dele e ele tem que se alimentar de alguma forma. Então, para muitas comunidades ribeirinhas, que são aquelas comunidades tradicionais de região tropicais, a pesca ela é uma importante fonte de renda e subsistência, tá? Essas pessoas, em geral, elas vivem da pesca e a pesca delas não afeta tanto os mares ou rios. Mas já a pesca predatória, aquela que vai ser realizada pela indústria pesqueira, ela causa uma redução muito grande da biodiversidade e causa desequilíbrio ecológico nos mares e rios. Por quê? Porque os peixes eles vão ser retirados do ambiente em velocidade muito maior do que o tempo necessário para que eles consigam se reproduzir. Então é essencial que a gente tenha medidas para garantir que a pesca ela seja sustentável e não ameace a vida aquática. Então a gente terminou aqui o nosso vídeo sobre os peixes. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus.